A palavra do Senhor se encontra em Lucas 19, do versículo 1 até o 9. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor é misericordioso comigo e com cada um de vocês, porque em outra oportunidade nós estaríamos no mundo fazendo a vontade do inimigo das nossas almas. Mas Deus teve misericórdia, enviou alguém para levar a palavra para mim e para você, e hoje nós estamos aqui juntos, ouvindo a palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E ele lá fora, ele fica nervoso, furioso comigo e com você, por nós estarmos aqui. Amém? A palavra do Senhor em Lucas 19, versículo 1 diz assim: Zaqueu, o publicano, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E Jesus, chegando àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Aleluia, louvado seja Deus. E vendo tudo isso, a multidão, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? O 9 agora, irmãos. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos, irmãos, que Zaqueu, ele não conhecia Jesus. Nós vemos que Zaqueu era um publicano, chefe, mas não conhecia Jesus. Então, nós vemos também que ele teve vontade de ver quem era Jesus, ele teve vontade de saber quem era esse homem, que a multidão o seguia. Onde estava Jesus tinha uma grande multidão, e o homem que ele queria ver era sábio. Ele pregava para muitas multidões, aonde ele chegava e assentava e começava a falar do amor de Deus, muita gente se achegava, muita gente mudava os caminhos, mudava a história, para servir a esse Deus que eu e você nessa noite estamos aqui para adorar e exaltar. Então, irmãos, nós vemos que quando Zaqueu sentiu essa vontade grande de saber quem era este homem, ele depressa tentou chegar perto, mas a multidão era grande, a multidão tampava a visão, e como ele era pequeno, de pequena estatura, seja você também hoje um pequeno, porque dos pequenos, Senhor, fará os grandes. Dos pequenos, Senhor, fará os grandes ficar pequenos e os pequenos ficar grandes. E como Zaqueu não conseguia enxergar Jesus, ele ele correu e subiu a esta figueira, pois ele tinha certeza que Jesus ia passar por ali, e ali ele conhecia Jesus. Mas toda essa luta de Zaqueu para ver Jesus, Jesus já sabia daquela luta de ser conhecido de Zaqueu. Então, quando Zaqueu subiu a árvore e Jesus chegou ali debaixo e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Para quem não entende o que é pousar, eu conheci isso muito na roça. Pousar na casa de fulano, pousar na casa de ciclano, é dormir, é ir e passar a noite ali. O que você tem feito para que Jesus te veja? Você subiu, você desceu, você parou,
Você deixou a multidão te parar? Você deixou a multidão te cegar? Qual foi o esforço que você tem feito, que nós temos feito, para que Jesus nos ache? Ah, mas eu já sou crente, então Jesus já me achou. Sim, Ele achou. Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe o que nós passamos dia a dia, mas o que nós temos falado com o Senhor para que o Senhor tenha nos achado. Nós vemos que Zaqueu, ele não era crente, ele não conhecia Jesus, mas ele fez o que ele podia e o que não podia para conhecer Jesus, para ver Jesus, mas ele não sabia no teu coração que Jesus já tinha um propósito de ir à casa dele e pousar na casa dele, conversar com ele, fazer as refeições com ele, né? Então nós vemos que Zaqueu, nessa passagem, nós vemos que Zaqueu, ele foi um homem abençoado, mesmo sem ser crente, mesmo sem saber o que Jesus queria. Ele sabia o que ele queria, mas Jesus já sabia lá na frente. Então Jesus se apresentou para ele e entrou na casa dele. Faça hoje, nessa noite, que Jesus nos vê e entra na nossa casa. Ah, mas Jesus já está lá em casa. Mas eu estou falando de uma maneira diferente, de uma maneira que quando você abrir a porta da tua casa, Jesus já vai estar lá. Aonde a luz está apagada, quando você, antes de colocar a mão no interruptor, você já vai ver a luz dentro da tua casa. Quando você acender, você vai olhar quem está lá, você vai olhar a pessoa que está ao seu lado e vai ver Jesus na face da outra pessoa. Por que isso? Porque você quer ter um encontro com o Senhor. Nessa noite você usa uma figueira brava e sobe. Ah, mas não tem a figueira, sobe no sofá. Ah, não tem o sofá, sobe no guarda-roupa. Mas faça o Senhor passar por ali e te enxergar. Porque a salvação vai chegar na minha e na sua casa. Hoje eu estou lutando para ser um evangélico, ser um servo do Senhor. Não deixe de lutar. Ah, o Senhor me prometeu, mas está demorando. Um dia para Deus é um ano e um ano para Deus é um dia. Nós temos aquele falta de paciência de esperar no Senhor, mas o salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Então nessa noite que nós viemos esperar no Senhor, para que nós viemos entregar nossas lutas, nossa vida, nossos familiares, nossos filhos, nossa família nas mãos do Senhor. Ah, mas eu não tenho um filho, mas você tem um amigo. Ah, eu não tenho um amigo, mas você tem um parente. Entrega nas mãos do Senhor e faça com que o Senhor te enxergue da mesma maneira que Jesus te enxergou. Ele vai enxergar teu parente, vai enxergar teu filho, vai chegar até o coração daquele que hoje se encontra com o coração duro. Eu fui assim um dia. Teve uma época que eu tinha raiva de crente. Teve uma época que eu não suportava crente. Crente chegava lá em casa, eu abria a porta, ele entrava e eu saía. E ficava lá da esquina esperando o crente sair para me voltar. Hoje eu ando com crente. Hoje eu sou um crente. Porque Jesus chegou na minha casa. Jesus chegou ao meu coração. E eu tenho mais para falar para ti da minha vida. Porque a gente tem que tentar ser o melhor para Deus, tentar dar o nosso melhor para Deus. É muito fácil eu sonhar os meus sonhos e pedir para Deus que Deus venha realizar. Mas será que nós se preocupou com o que o Senhor sonhou para nós? Será que nós se preocupa com aquilo que o Senhor tem para nós? Muitas das vezes a gente quer aquilo que a gente vê e não consegue pedir a Deus aquilo que a gente não vê. O que nós não vê é aquilo que Deus tem para nós. A gente não consegue visualizar, a gente não consegue pensar. Ah, mas eu quero comprar um carro. Você fecha o olho e visualiza aquele carro do jeito que você quer, a maneira do jeito que você quer, como você quer para pagar. Então nós devemos fechar os olhos e perguntar para nós mesmos, perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer que eu faça para que o Senhor entre na minha casa de uma maneira diferente, de uma maneira que quando eu olhar para a direita, para a esquerda, esteja todo salvo, te adorando, exaltando. Acordar de madrugada, ir ao banheiro, olhar para o canto do sofá, ter um ajoelhado, orando, buscando a tua face. Quando eu voltar para o quarto, ou o esposo ou a esposa esteja ajoelhado, orando, falando com o Senhor face a face. Essa é a maneira que nós devemos buscar o Senhor.
Nós vemos aqui que o Zaqueu, ele não conhecia, mas foi a maneira que ele achou de ver o Senhor. Mas o Senhor já sabia quem era ele. O Senhor conhece nós dentro do ventre da nossa mãe. Ele já sabe qual o nome que nós vai ter. Ele já sabe até a idade que ele vai nos puxar. Nós não sabemos. Nós estamos aqui hoje, amanhã pode não estar. Mas ele sabe qual é a data de cada um, a senha. Mas, igual a Bispo estava falando, que pediu para que o Senhor levasse, mas a senha dela não chegou. Muitas das vezes a gente pede algo para Deus e Deus deve olhar lá de cima e falar: Senhor, como é que pode? Tanta coisa que Ele ainda tem para fazer para mim, tanta coisa que Ele tem ou ela tem para buscar lá no mundo e trazer para minha casa, tanta alma que ainda tem para pregar, tanto apelo que ainda tem para fazer. Não, teu momento não é agora não, teu momento é quando eu falar, teu momento quando é eu te chamar. Quando achamos que estamos fracos, Deus está bem do nosso lado, andando lado a lado. Quando achamos que estamos fortes, é porque nós estamos querendo levar na nossa força do nosso braço. Aí sim nós estamos fracos. Porque as coisas de Deus, elas nos deixam assim meio pensativo. Ultimamente eu tenho conversado muito com o Alex sobre as coisas de Deus, sobre como Deus age na vida da gente, sobre como Deus tem nos tocado, como a palavra chegou até mim, quando a palavra chegou até ele. Porque no passado a gente éramos errantes, como cada um aqui um dia já foi errante. Mas Deus lá de cima, Ele usou alguém e trouxe uma palavra de conforto. Eu lembro que uma vez eu trabalhando na limpeza, a gente vendia papel, vendia jornal, vendia livro, tudo que a gente achava, alumínio, cobre, a gente juntava, tinha um quartinho da gente juntar. E um dia eu fui descer o lixo num dia de sábado. Aí eu estou descendo o lixo, eu achei uma pia de livro. E eu não tinha o interesse de ficar olhando o que era, o que não era. Nesse eu tive. Aí fui olhando livro por livro. Achei um, dei umas folheadas assim para lá e para cá. Era uma Bíblia. E essa Bíblia eu levei para casa. E foi assim que Deus me achou. Alguém não quis aquela Bíblia, mas Deus tem a maneira de trabalhar. Isso foi mais ou menos em 99 por ali. Deus tem a maneira de trabalhar. Aí eu peguei aquela Bíblia, fechei, levei, botei no meu armário. Quando foi na hora de vir embora, eu fechei ela, botei na bolsa e levei para casa. E assim a palavra do Senhor entrou na minha casa. Errante do mundo, fazendo tudo que o diabo não presta, Deus fez com que eu pedisse conta do serviço e me levou para uma chácara. E lá Ele fez a obra na minha vida. E lá Ele fez com que eu me consertasse aos caminhos dEle, conhecesse Ele mais de perto. E lá Deus trabalhou muito na minha vida, mas todo mundo tem altos e tem um baixo. E eu tive um baixo num período aí de 6, 7 anos. Eu fiquei afastado da presença do Senhor. Voltei que nem um cachorro faz, volta para comer o vômito. E eu passei de 6 a 7 anos comendo aquilo que não era para estar participando, mas Deus também tem uma maneira de trabalhar. Eu não sei o porquê, se a gente for perguntar, Ele nunca vai te clarear a mente. É só levantar a cabeça e seguir em frente. Conheci a Ana, conheci a Andréa, e nós fazíamos um trio, andava para tudo quanto é lado. Hoje em dia nós estamos aqui na casa do Senhor. Hoje em dia nós estamos aqui, eu estava vendo a Andréa, nunca tinha visto ela louvando. Hoje eu vi ela louvando. Aí veio um filme na minha cabeça: quem te viu, quem te vê. Quem diria que um dia estaria louvando o nome do Senhor?
E pode ter certeza que a tua voz louvando ao Senhor ainda vai alcançar muitas almas. E Deus tem o trabalhado, Deus tem o agir. Foi buscar o companheiro para ela lá na outra cidade, longe. E Deus bota aí. É desse jeito que Deus trabalha, é desse jeito que Deus faz. Vamos adorar o Senhor com mais sinceridade, com mais compromisso, com mais vontade de Ele olhar para cima e falar: desce daí depressa que hoje me convém pousar na sua casa. Convide ao Senhor nessa noite para pousar na sua casa. Convide ao Senhor para entrar na tua casa. Convide ao Senhor para entrar na vida dos teus. Como assim como Ele trouxe você até aqui, Ele também pode trazer os teus, pode trazer os meus. Eu lembro que um dia eu me sentindo perrengado, eu comecei a orar pelos meus. E Deus chegou para mim e falou no meu íntimo: primeiramente tu ganha você e depois você ora pelos teus. Aí eu comecei a entender, pensando eu, que a minha oração estava chegando ao céu. Estava chegando ao céu. Mas só que antes, a gente tem que abrir nosso coração, só tirar aquela sujeira que a gente mesmo colocou dentro do nosso coração, fazer uma limpeza e depois entregar ao Senhor. Porque quando você compra uma casa, ela está limpinha, ela está pintadinha, mas você tem que chegar, você tem que lavar, você tem que limpar, deixar do seu jeito. Assim é Deus nas nossas vidas. Nós viemos aqui, aceitamos a Jesus, levantamos a mão, fazemos o compromisso com o Senhor. Ali tem um período, tem um tempo para Deus fazer a limpeza, tem um tempo para Deus colocar as coisas no lugar, limpar o coração, tirar os vícios. Aí depois disso Ele começa a te usar, Ele começa a te levantar, Ele começa a colocar você na presença dEle, e você começa a gostar, e você começa a entrar e vai glorificando, vai adorando. Quem não louvava começa a louvar, quem não orava começa a orar. Aí vem a multidão querendo te tampar, vem a multidão querendo tirar você do foco. Aí você tem que correr e subir para o alto, aonde encontra o Senhor. O alto é aqui dentro, o alto é a casa do Senhor. O alto é aonde nós estamos para adorar e exaltar. Não vamos deixar aquele que torce contra mim e contra você nos calar. Mesmo que nós chegamos em casa, entra para dentro do nosso quarto, fecha a porta e fale com o Senhor ao secreto. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. Fala na mente. E quando você fala na mente, nem o inimigo escuta, ninguém escuta, e Deus fica com você face a face. Teve um pregador que passou aqui, que muitas das vezes ele fala que vai orar, ele não fala nada. Deus também não fala nada. Eles ficam só se olhando, fica se olhando e vendo, Deus vendo o que fez e ele vendo quem está servindo. Deus vendo o que fez e ele vendo quem ele está servindo. Quando acaba aquilo ali, ele começa a falar com Deus. E quando ele começa a falar com Deus, aí Deus começa a entrar com a providência naquilo que ele precisa. Assim nós devemos fazer, porque nós estamos aqui aprendendo um com os outros. Nós estamos aqui adorando ao Senhor. E aqui é a escola. Aqui é a escola para mim e para você. Nós temos alguém que Deus colocou para tomar de conta de nós. Porque nós estamos no mundo, mas não estamos jogados para o mundo. Aqui tem o bispo, juntamente com a bispa, que faz o papel de Moisés. Ele nos ensina, ele nos dá o alimento, que é a palavra do Senhor, ele nos dá a oportunidade de nós crescer espiritualmente, ele nos dá o prazer de estarmos aqui. Um canta, um louva, um abre a igreja, o outro limpa a igreja, um arruma as paredes da igreja, um pinta, outro lixa. Isso é a oportunidade de trabalhar para o Senhor. Isso é a oportunidade de fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela vai muito além do que nós pensamos que é para fazer. A palavra do Senhor, ela se renova cada dia. Assim é o crente, ele tem que se renovar cada dia. E como é que se renova cada dia? Buscando, é adorando, é pedindo ao Senhor renovo, porque o Senhor nos renova. Eu conheço um irmão ali no Novo Gama, que
porque ele já teve não sei quantos AVC. Quando você olha para ele, ele não tem nenhuma sequela, ele não ficou com um lado torto, ele não ficou manco, ele não ficou isso. Sabe o que é isso? Ele tem Jesus na vida dele. Ele serve a um Deus vivo. Ah, mas a irmã morreu de um derrame. Foi um jeito que Deus achou para tirar ela da terra. Ele já teve esse monte de AVC, não morreu, porque Deus ainda não chegou a época, não chegou o dia, não chegou a senha. Enquanto isso, ele vai tendo experiência com a morte. Enquanto isso, ele vai vendo a morte de perto e Deus só fechando, tomando a chave, tirando ele da presença da morte. Assim também nós devemos ser. Buscar o Senhor, adorar o Senhor, e quando a morte vir, Deus fala: nesse aí você não vai tocar porque não chegou o dia dele. Nesse aí você não vai pegar porque ele me pediu algo e eu ainda não entreguei algo para ele. Às vezes é o filho, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é os irmãos, às vezes é a família, às vezes é um amigo, né? Mas quando se cumprir a nossa trajetória aqui na terra, aí Deus busca. Quando se cumprir tudo aquilo que Deus tem na nossa vida, aí Deus busca. Igual Moisés, passou 40 anos no deserto, levando o pessoal, mudando, tirando tenda, levantando tenda, desmanchando tenda, levando tenda, até se cumprir a jornada dele. Quando se cumpriu, Josué já estava sendo preparado para aquilo. E Josué conduziu o povo até a terra que manda leite e mel. Mas também nós estamos num lugar onde a terra ela é fértil. Nós estamos no lugar onde a terra ela dá frutos. São muito poucos os ceifeiros para plantar a palavra do Senhor. São muito poucos aqueles que vai levar a palavra do Senhor, que vai sair nas ruas falando do Senhor. O dia que nós pegar e levantar cedo e falar: hoje eu vou fazer algo para o Senhor, sair pela rua. Estava até falando para o Alex, bispo, um tempo desse, quando nós fez aquela campanha de oração, que sempre depois da campanha nós arrodeava a rua. Estava falando para o Alex. Ali muita gente estava na frente, escutava aquela palavra, escutava nós orando, saía, talvez estava dentro de casa, angustiado, saía. Uma vez nós passou de frente à casa da mulher ali, a irmã foi, deu um abraço, mudou aquela angústia que estava dentro de casa quando ela saiu, que recebeu aquele abraço. Muitas das vezes um abraço, ele se torna mais de que 1000 palavras. Porque às vezes a pessoa está dentro de casa, aí vê aquela zoada, sai por curiosidade e chega lá e recebe um abraço. Preparado do Senhor, preparado de Deus. Um abraço que chega e acalma o coração, acalma a angústia. Seria bom se nós continuássemos fazendo. Mas tudo é no tempo do Senhor. Enquanto nós não fizermos isso, vamos vir para a casa do Senhor, aprender, adorar, nos preparar para levar a palavra do Senhor. Amém? O que foi falado até aqui foi o que Deus colocou no meu coração. E eu agradeço muito a Deus por ter me achado, por ter me reciclado e me colocado na casa dele. E graças a Deus estamos aqui juntos para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.